e os pés semelhantes a pulverizantes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Talvez um dos textos bíblicos mais impactante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. É interessante quando nós vemos essa chuva caindo, esses gotejar, significa que existe um Deus no controle. Porque as nossas nuvens são carregadas de toneladas. Se caíssem todas de uma vez, provavelmente em muitos lugares não existia mais. Mas até o gotejar dessa chuva que está caindo aqui hoje, nesta cidade onde estamos, em Barra Mansa, nessa localidade da antiga estação da Central do Brasil, e estamos tendo esse privilégio de anunciar a palavra de Deus. Então, o simples gotejar dessa chuva significa que existe um Deus no controle. E a mensagem desta manhã é justamente esta: há um Deus no controle. Está Deus no controle. E todas as coisas estão sob o seu controle. Até mesmo os demônios estão sob o controle de um soberano. E nesta manhã tão maravilhosa e tão apropriada, nós observamos que a própria natureza, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, que a natureza geme na expectação da regeneração dos seres humanos. E nós observamos muitas pessoas ficam questionando: aonde está Deus? Deus não está vendo as catástrofes que acontecem em todos os lugares do mundo ou do planeta Terra. Vivemos um momento marcante, um momento aterrorizante na história desse planeta Terra. Mas qual é o resultado de tudo isso? De onde vem tudo isso? É a mão de Deus? É a sentença divina? É o juízo divino? Não! São atos humanos que mexem com a própria natureza. Você joga lixo na natureza e ela vai te devolver lixo. É isso que está acontecendo. A natureza não aceita lixo. Alguns homens aceitam propina, lixo e outras coisas, enfim. Mas a natureza não aceita lixo. Você joga lixo no meio ambiente, na natureza, ela vai devolver para você. É isso que nós estamos vendo. A repugnância, não é isso? É a contraproposta da natureza pelos atos humanos. É impressionante que os cientistas dizem que o planeta Terra tem condição habitacional para 4,5 bilhões de pessoas. E nós já estamos com mais de 8 bilhões de pessoas. Enfim, mas o que isso significa? Significa que existe pela ONU, existe pela nova ordem mundial, organizações que se organizam em métodos para que seja reduzida a população mundial. Enfim, estarem obcecados pelo domínio, pelo controle. Mas enfim, eu quero vos dizer que o livro do Apocalipse
o livro do Apocalipse é um livro bem claro, né? Se trata da revelação de Deus para os seres humanos. Quem vai agir nesta forma para reduzir a população mundial será o próprio Deus, não vai ser o homem. Não obstante que eles criam métodos, mas nós observamos agora, nessa última pandemia que esteve no planeta Terra, o objetivo era alcançar os idosos, alcançar os desnutridos, mas deu errado, porque onde morreram mais pessoas contagiadas com esse vírus, fabricado justamente para isso. Foi um dos países mais considerado, um dos países mais ricos do mundo. E a maioria das pessoas que foram, nem sei para onde, são pessoas da classe média para a classe alta, considerada pela sociologia, pela ciência, sei lá o quê. Mas nós lemos texto bíblico aqui, do livro do Apocalipse, que é maravilhoso. João, ele teve o privilégio de estar ali na cruz, vendo Jesus com os seus pés transpassados. Ele viu Jesus com a sua fronte rasgada com uma coroa de espinho e viu suas mãos transpassadas por aqueles cravos e o seu sangue que jorrava do seu lado, até que todo o seu sangue se esvaísse e que ele fosse sufocado, asfixiado de uma forma covarde e cruel. Mas enfim, Deus está até mesmo na cruz do Calvário, no controle de todas as coisas. É por isso que nós falamos que o Evangelho é a única mensagem que capacita o homem de ir até a cruz do Calvário. E ali, quando você está diante daquela cena, no poder do Espírito de Deus, você vai reconhecer realmente que Jesus te ama. A morte de Jesus não foi um caso. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi simplesmente um fato na história humana, mas a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é um fator histórico, ou seja, ele morreu para te salvar, para me salvar e para me salvar. Olha que coisa impressionante. O João que viu Jesus todo desfigurado, praticamente crucificado, em um lugar onde pessoas passavam em todos os momentos e praticamente semiu. E agora João vê Jesus com seus cabelos brancos, como a neve, como a branca lã, e vê os seus olhos como chama de fogo. Oh, aleluia! João viu os olhos de Jesus marcados pela dor, pela asfixia, os pulmões. A pessoa vai perder aos poucos a respiração e os olhos estalam para fora, as pupilas se dilatam naquela aflição por não poder respirar. E aquela cena, muitas pessoas assistindo, e João foi o único apóstolo que estava ali. Mas agora, João é convidado para entrar no céu. Olha que coisa paradoxal. Nós aqui neste mundo passamos pelas aflições, como Jesus nos disse, mas nós temos uma expectativa de um dia esse corpo ser transformado no corpo incorruptível. Esse corpo mortal será transformado no corpo imortal e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Esse dia está chegando, esta hora está chegando. O que nós passamos aqui, aleluia, as aflições que nós passamos aqui, é para entendermos que realmente Deus nos ama. Parece uma coisa paradoxal. Os demônios às vezes, muitas das vezes, nos aflige, mas nós resistimos os demônios pela fé. Como diz a palavra de Deus, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Seres humanos, aleluia, com autoridade sobre demônios, são seres espirituais, são poderosos também dentro das suas limitações, maior do que os seres humanos, mas
quando o homem vai até o Calvário e reconhece que ali Deus planejou o seu amor para conosco, para com a humanidade, ele é revestido de autoridade do Espírito Santo. Oh, aleluia! Por isso que nós estamos aqui, por causa do Espírito Santo que está em nós. No livro do Apocalipse, no capítulo 1 que nós lemos aqui, agora João, que viu Jesus com aqueles olhos pelas dilatadas, o seu rosto marcado pela aflição, os seus olhos, mas ele estava ali com um propósito divino. A Bíblia diz no livro de Isaías que o Senhor agradou-lhe morrendo, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Por isso é que o nosso corpo, no dia que Jesus se manifestar nas nuvens do céu, esse corpo será transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal. E a Bíblia diz que os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos sido juntos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Não existe promessa maior do que esta. Em contrapartida, Pedro disse que essa terra que nós vemos e habitamos, e esse primeiro céu, esse céu atmosférico que nós contemplamos, que está sobre nós, estão reservados para o fogo. Aleluia! Mas graças a Deus que nós aguardamos novo céu e uma nova terra. Nesse texto bíblico que nós lemos aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Todas as coisas estão sob a direção de um Deus soberano. Sobre a questão da natureza, nós já temos a resposta. O profeta Isaías diz que a nossa justiça, a justiça do homem, é como trapo de imundícia, mas a justiça divina, ela é real. A justiça divina, ela é incontestável. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que está descrito no livro do Apocalipse. Infelizmente, o livro que deveria ser estudado, passado para a igreja agora no século XXI, está totalmente no esquecimento. Vivemos nessa época e os falsos mestres, os falsos profetas, enfim. Mas aqui, João agora vê os olhos de Jesus como chama de fogo. O rosto desfigurado de Jesus na cruz do Calvário. Agora João vê o rosto de Jesus brilhando como o sol na sua intensidade. Oh, aleluia! Felizes aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O Jesus que estava naquele lugar público, onde todas as pessoas passavam, era a intenção dos romanos provocar medo nas pessoas, porque o Império Romano da época em que Jesus veio a este mundo era o império que dominava todos os estados, todas as nações da época de então. Mas enfim, Jesus Cristo veio como um cordeiro de Deus, como João havia relatado. E agora então, João agora que viu Jesus despido na cruz do Calvário, humilhado, agora ele vê Jesus com as vestes talares até os pés. O Pilatos, na sua idiotice política, e também daqueles idiotas, daqueles sacerdotes religiosos, acharam que colocaram um ponto final em Jesus, o Nazareno. E é interessante que já estamos
mas há 2000 anos, desse fator que aconteceu. E a mentalidade das pessoas é a mesma. As pessoas são vendidas pelo lugar onde moram, a casa onde moram, os seus bens. Inclusive, Natanael, chamado